Jogos do Campeonato Brasileiro no Serra Dourada. Presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, fala com exclusividade sobre essa hipótese do Goiás sediar os jogos contra o Flamengo e também a equipe do Corinthians no estádio Serra Dourada. Além disso, no vídeo de hoje, quero falar aqui com vocês sobre o atacante Carlos Eduardo, jogador que é formado nas categorias de base do Goiás, tem contrato com o Palmeiras e a princípio deve assinar com o Red Bull Bragantino. O Goiás ainda tem percentual do jogador, né? Será que manteve naquelas negociações que teve ainda lá em 2018, e também sobre o mecanismo de solidariedade da FIFA, quanto que o Goiás pode colocar no bolso também com essa negociação. Além disso, sobre o Meia Elvis, jogador que foi especulado no Vasco, Cruzeiro, Novo Horizontino, né? Antes do início aí da partida contra o Craque. Será que o jogador vai continuar no Goiás? O Arley já está agilizando também a sua renovação de contrato, que vai aí até o final da temporada. Esses serão os principais assuntos do nosso vídeo. Antes de começarmos, aquele recadinho básico, né? Deixe seu like aqui embaixo, também se inscreva em nosso canal, a ajudar a gente a chegar nessa marca de 4.000 inscritos aqui no YouTube do Goiás News. Eu irei iniciar o vídeo de hoje falando sobre a live do presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, ainda nesta última segunda-feira, ainda no seu Instagram. Ele falou a respeito aí de alguns temas, como por exemplo da torcida, liberação do estádio para o duelo contra o Criciúma, e confirmou também que caso o time esmeraldino avance, né, ainda nessa polêmica entre Serrinha, Serra Dourada, caso o Goiás avance à final do Campeonato Goiano, a partida de volta, né, no caso do time esmeraldino, será sim dentro do estádio Ailê Pinheiro, até mesmo porque surgiu algumas informações da Rádio Sagres, enfim, que estava estudando, os clubes, né, estudando essa possibilidade, caso tivesse um clássico com duas torcidas dentro do Serra Dourado. O Goiás já deixando aí bem claro que não é a intenção, quer sim, caso avance a final, né, tem aí agora esse duelo contra a equipe do Iporá. Se chegar na final, a intenção da diretoria é sim 100% mandar o jogo, esse jogo decisivo dentro do estádio Ailê Pinheiro. Então, a respeito de Campeonato Goiano, Goiás não deve jogar no Serra Dourada. Só se, por exemplo, Goiás avance, o Vila Nova também, que é o único time que até esse momento demonstrou interesse, caso chegue na final também, em ter um clássico no Serra Dourado. O Atlético Goianiense posicionou aí a favor também de jogar no Antônio Ascioli. Caso o Vila Nova avance, o Goiás também, e a final no jogo de ida seja no Serra Dourada, aí sim o Goiás vai jogar, mas né, possivelmente será apenas com uma torcida. Muito difícil que vai ter esse negócio de duas torcidas, até mesmo porque né, teria que separar, ou até mesmo deixar ali 10% de uma capacidade eventual do Serra Dourada e depois 10% da Serrinha, mas eu não vejo a PM, enfim, a prefeitura também liberando essa porcentagem para os torcedores. Em relação aos jogos da Série A, que é o mais importante para o Goiás na temporada, ele descartou qualquer possibilidade do Serra Dourada ser o estádio do Goiás no Campeonato Brasileiro, tá bom? Ele falou aí, inclusive, até mesmo que os principais jogos que o Goiás deve ali encher a Serrinha são contra os times eventualmente menores, né? Contra o Avaí, o Juventude, o Cuiabá, América Mineiro. Esses jogos realmente são os importantes dentro do Goiás, e a torcida não pode esperar só os grandes jogos, enfim, contra as equipes, os 12 grandes, né, do futebol brasileiro. Enfim, 10, né, 9, né, porque 3 estão na Série B, mas que os únicos jogos desses grandes que podem estar dentro do estádio de Serra Dourada são diante a equipe do Flamengo, do Corinthians e do Palmeiras. São esses únicos jogos foram o que ele que ele teve ali o interesse, quem sabe, de mandar. O Palmeiras não vai ter tempo, já que acontece na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? O primeiro jogo, inclusive, do Goiás dentro de casa, deve sim ser no estádio da Serrinha, mas contra o Flamengo e o Corinthians pode sim existir essa hipótese, desde que aí o governo do estado, enfim, quem administra o Serra Dourada, aceite as normas que o Goiás irá impor. Muitos torcedores falando que essas normas seria dividir o estádio 50%, eu acho que é completamente fora disso, tá bom? Quem impõe que tem que dividir o estádio 50% é inclusive o governo do estado. Então o Goiás, obviamente, quando estava naquelas fases muito ruins, em 2015, precisava de ter ali a torcida visitante também, para dar uma maior receita, mas nessa situação do Goiás encher o Serra Dourada não tem sentido nenhum, né, mandar o jogo lá com a torcida meio a meio. Acho que eu mesmo prefiro 1000 vezes mais que o Goiás jogue dentro da Serrinha, faça um ingresso ali um pouco mais caro, enfim, 50, 70 reais, mas para ter pelo menos um faturamento parecido, do que jogar ali no Serra Dourada com a torcida dividida. O governo de estado, você sabe o jeito que é, né, é uma coisa complicada também de lidar, então acho que não é bom ter essa descaracterização do estádio da Serrinha, que vai ser o estádio, né, do Goiás durante todo o campeonato. Nessas duas partidas, as únicas hipóteses do Goiás jogar no Serra Dourada, que está aí passando por reformas, são aí diante esses dois clubes. Assim que eu tiver mais detalhes também sobre essas informações,
vou passar para vocês. Quero saber sua opinião, né, a respeito dessa polêmica na Serrinha, Serra Dourada. Qual a sua opinião sobre a Casa Esmeraldina? Lembrando que possivelmente em 2023, muito dificilmente o Goiás vai mandar os jogos do Campeonato Brasileiro na Serrinha, tá bom? Por conta das reformas, enfim, a tendência é que grande parte das grandes reformas que tenha que paralisar o estádio, enfim, não tenha condições de receber público, aconteçam no próximo ano, antes da Serrinha ficar 100% pronto. E dando sequência aqui no vídeo, quero falar também sobre o atacante Carlos Eduardo, que rescindiu o seu contrato com o Atlético Paranaense, tem vínculo ainda com a equipe do Palmeiras e possivelmente será emprestado para o Red Bull Bragantino. Alguns torcedores perguntando sobre essa hipótese dele vir para o Goiás, até já tinha gravado uns vídeos sobre ele, muitos torcedores pegando no meu pé, falando que eu gostava demais dele, enfim, que eu estava indicando. Nada disso, era apenas uma opção interessante. O cara que falar que não seria uma boa para o Goiás, se ele foi contratado por Red Bull Bragantino, que vai jogar a Libertadores, por que não seria uma boa para o Goiás, né? Mas enfim, é um jogador um pouco mais caro, acho que o Goiás também tem que priorizar outras posições. Mas uma questão que eu quero falar sobre o Carlos Eduardo é de uma porcentagem que o Goiás tem dele e que inclusive pode render uma boa grana para o time esmeraldino em uma negociação futura. Seu vínculo com o Atlético Paranaense, ele foi contratado inicialmente lá em 2019 por 3 anos de empréstimo, juntamente com a equipe do Palmeiras, comprando inclusive 20% do jogador por aproximadamente 5 milhões de reais. Mas o seu contrato com a equipe do Palmeiras vai até o final do ano de 2023. Então ele, a princípio, agora após essa rescisão do Atlético Paranaense, que não queria mais contar com o jogador nessa temporada, deve ser emprestado para a equipe do Red Bull Bragantino, inclusive sendo anunciado na próxima semana. O Goiás vendeu o Carlos Eduardo inicialmente lá na temporada de 2018 para o Pirâmides do Egito por aproximadamente 5 milhões e 200 mil euros naquela ocasião. Ele só jogou um ano lá, a equipe teve alguns problemas também por conta do dono do time, né? Acabou desacreditando do projeto e o Carlos Eduardo foi negociado com o Palmeiras por aproximadamente 3 milhões de euros, 6,5 milhões de dólares naquela situação, né? Um contrato aí de 5 anos de duração. Acabou que não deu muito certo, atuou 18 vezes apenas na temporada de 2019, com um gol marcado até ter essa negociação com a equipe do Furacão. Segundo o mecanismo de solidariedade da FIFA, o jogador que passou dos 12 aos 23 anos no clube, dos 12 aos 16, cada ano tem direito a 0,25% e dos 17 aos 23, 0,5%. Então o Carlos Eduardo, ele chegou aqui no time esmeraldino ainda na temporada de 2013, ficou até o ano de 2018 com a camisa do Goiás. Ele só completou 2 aniversários fora, que foi tanto o seu 22º e o 23º, o primeiro deles no Pirâmides, lá no Egito, e em 2019 na equipe do Palmeiras. Então o Goiás tem aproximadamente 3%, né, de uma negociação futura do jogador. Lembrando que porcentagem mesmo, o Goiás vendeu todas elas, tanto na negociação com o Pirâmides e posteriormente também para a equipe do Palmeiras. Então o Goiás resta apenas esse mecanismo de solidariedade, que não é tanta coisa, mas com toda certeza pode sim render bons frutos para o Verdão. Segundo o site Transfer Market, o valor do Carlos Eduardo atualmente gira na casa de 3 milhões de euros, o que dá aproximadamente 17 milhões de reais. A tendência é que ele seja apenas emprestado do Palmeiras para o Red Bull Bragantino, mas caso a equipe de Bragança Paulista queira adquirir o jogador, terá que tirar a grana do bolso e com toda certeza esse dinheiro também pode chegar nos cofres do Verdão. Caso fosse negociado aí por aproximadamente esse valor de 17 milhões de reais, Goiás com 3% pegaria aproximadamente 510 mil reais, né? Mostrando aí a importância de revelar jogadores também e ter esse mecanismo de solidariedade da FIFA, que acabou sendo alterado, tá bom? Agora nas negociações nacionais também, os clubes têm direito a essa porcentagem, as equipes que o jogador passou anteriormente. O Carlos Eduardo atualmente tem 25 anos de idade, chegou até mesmo a ser especulado no Goiás nessas últimas temporadas, costuma jogar como ponta esquerda e também ponta direita. Seu melhor ano com a camisa esmeraldina aconteceu ainda lá em 2017, onde ele entrou em campo 59 vezes, marcou 12 gols e também deu mais 2 assistências. Em 2016 foram 43 jogos com 10 bolas na rede, e na última temporada, né, pelo Atlético Paranaense, o jogador no primeiro ano, ainda em 2020, tinha algum destaque, foi titular, enfim, marcou 8 gols naquele primeiro ano. Em 2021 apenas 36 jogos com 2 bolas na rede, mais reserva mesmo, e nesse ano de 2022 as últimas 2 atuações com a camisa do Furacão. Quero saber sua opinião sobre o Carlos Eduardo, se você aceitaria ele em uma eventual volta
futura do jogador e também sobre essa porcentagem, né, que o Goiás pode lucrar junto com essa vinda dele para o Red Bull Bragantino. E o último assunto de hoje, quero também trazer as últimas atualizações sobre o camisa 10 esmeraldino, o Elvis, jogador que foi aí sondado pela equipe do Cruzeiro, Vasco da Gama e Novo Horizontino ainda na última semana, segundo informações aí do repórter Vitor Pimenta do site O Hoje, teriam aí sondado o jogador, entretanto não envolveu nenhuma proposta oficial, até mesmo segundo a imprensa verde. Nesta última segunda-feira, o jogador irá sim jogar a Série A com a camisa do Goiás e que não passou de sondagem por essas 3 equipes da segunda divisão nesse ano de 2022. Seu contrato com o Goiás vai só até o final da temporada e até mesmo como confirmou o Arlen Menezes, diretor de futebol aí do Goiás, em entrevista ao Papo da Colina, ainda na semana passada, ele negou o contato aí do Vasco da Gama com o jogador, garantiu a importância do Elvis no elenco e que inclusive já buscava uma eventual renovação de contrato com o atleta esmeraldino. Hoje, o Elvis tem 31 anos de idade, o Goiás que pagou aproximadamente R$200 mil para ele sair do Cuiabá lá no ano passado, queria jogar a Série A, ainda no campeonato estadual o Goiás trouxe o meia Elvis, que foi muito importante na conquista do acesso. Inclusive a direção esmeraldina já trabalhando nos bastidores para uma eventual renovação de contrato do camisa 10 esmeraldino, o que eu acho uma boa, mesmo sendo um pouco arriscado, o Elvis nunca jogou a Série A, caso ele venha aí atuar pela primeira vez e não conseguir corresponder às expectativas, aí sim, vendo ali no final do ano a melhor maneira dele continuar ou não no Goiás. Em caso de rebaixamento, caso o Goiás venha cair aí para a Série B, eu acho que o Elvis, inclusive na segunda divisão, é um dos melhores camisa 10 assim que pode haver. Tem muitas características de jogo da Série B. Vamos ver também na Série A se consegue manter o mesmo ritmo. No ano passado foram 38 jogos pelo Verdão, com 4 gols e 12 assistências. Nesse ano também começando muito bem, com 9 jogos, 2 gols marcados e 6 assistências até o momento no Campeonato Goiano. Jogador que vem se mostrando muito importante, tem 31 anos de idade. Quero também saber sua opinião, se você renovaria o vínculo do Elvis até, quem sabe, o final de 2023, 2024, a importância dele dentro do elenco de hoje. E essa aposta também na Série A, o jogador nunca disputou a primeira divisão sendo o jogador principal ali do time, o camisa 10, enfim, como já fez na Série B com Goiás, Botafogo, Cuiabá, Criciúma, Figueirense, enfim, agora tendo esse seu primeiro desafio, sendo um atleta ali importante também da primeira divisão nacional. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!